Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Faculdade. E hoje, na edição especial do Dia do Trabalhador, estamos aqui com Éder Filho, estudante de Direito, que vai falar um pouquinho pra gente sobre remuneração e o direito do trabalho. Logo após a vinheta. Então, voltamos agora dos comerciais. E seja bem-vindo, Éder Filho, né? Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui com o João, com vocês, telespectadores, para falar um pouquinho sobre o direito de trabalho numa data tão importante que é esse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, queria que você começasse falando um pouquinho sobre remuneração e o contrato de trabalho. Você podia dar uma palavrinha? Posso sim. Então, remuneração é importante a gente fazer um paralelo com o contrato de trabalho, porque a remuneração decorre, logicamente, de um dos elementos fáticos jurídicos do contrato, que é a onerosidade, né? A onerosidade é representada pelo pagamento em pecúnia, ou seja, em dinheiro, ou in natura, né, ou salário-utilidade, que é dado ao empregado, pela sua contraprestação de serviço, né? Ela se manifesta por meio do recebimento pelo empregado de um conjunto de parcelas economicamente retributivas da prestação de serviço. Essa onerosidade, portanto, ela vai dizer respeito à remuneração. Uhum. Eu estava aqui também, meus produtores falando aqui que a gente recebeu uma dúvida dos telespectadores aí em tempo real. Nosso telespectador queria saber a diferença entre remuneração e salário. Perfeito, é uma dúvida muito boa, João. Agradeço ao telespectador que mandou essa pergunta, porque o senso comum indica que remuneração e salário são sinônimos, mas cumpre a gente destacar aqui que não são. Remuneração, conforme o artigo 457 da CLT, é o complexo de todas as parcelas que são pagas ao empregador a título de contraprestação pelo serviço realizado. A diferença é que a remuneração engloba, além do salário, as gorjetas. Então, podemos falar que o salário, então, é uma espécie da qual a remuneração é gênero. Éder Filho, eu também queria saber quais são as denominações do salário. Perfeito. Vou começar, então, pela que é a mais conhecida pela população, né? Que é a denominação de salário como salário mínimo, né? Que é o salário mínimo legal, que foi incorporado na Constituição da República de 88 e que traduz o parâmetro salarial mais baixo que pode ser pago ao empregado em todo o território nacional. Cumpre-nos mencionar que São Paulo e Rio Grande do Sul são entes federativos que possuem um salário regional maior que o mínimo nacional, né? Temos também o salário profissional, que é aquele que foi fixado em lei para uma determinada profissão. Traduz, então, o pagamento salarial mais baixo que pode ser feito a um empregado de determinada profissão. Como exemplos de profissões que possuem salário profissional, nós temos os médicos, cirurgiões, dentistas e engenheiros, tá? Temos também o salário normativo, que também é conhecido como salário categoria, e é aquele fixado em convenções coletivas de trabalho ou em acordos coletivos de trabalho, ou seja, é o parâmetro mínimo que pode ser pago ao empregado no contexto de uma negociação coletiva. E Éder, você podia falar também um pouquinho sobre composição do salário? Claro, João, vamos lá então. A parcela salarial ela não se esgota na verba fixa paga pelo empregador, o que a gente chama corriqueiramente de salário base, né? Que é o valor que o empregado receberá todo mês pela sua prestação usual de serviço, né? O salário também é o valor previamente estabelecido, do qual não fazem parte, por exemplo, as horas extras, comissões, adicionais e etc. Mas é importante falar que, apesar de não estarem pré-estabelecidos e não estarem no salário base, esses institutos que eu acabei de falar fazem parte do salário, né? Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Primeiramente, as comissões. As comissões são parcelas contraprestativas pagas ao empregado em decorrência de uma produção alcançada no contexto do contrato de trabalho, né? A gente sabe também que o salário comissionista ele pode ser puro, quando há pagamento apenas da comissão, ou ele pode ser misto, quando há uma adição da comissão ao salário, né? É importante ressaltar que se o empregado for comissionista puro, deve ser garantido a ele, mesmo que ele não venda nenhuma peça ou poucas peças aquele mês, ele deve ser garantido a ele pelo menos o salário mínimo ou o salário da categoria, né? Temos também gratificações legais, que são aquelas que são positivadas em lei. O exemplo mais clássico que a gente tem é o 13º salário ou gratificação natalina. Temos também a gratificação por função, ou gratificação de função, que é a gratificação paga pelo empregador ao empregado, quando este é erigido a um cargo de confiança,
compreendendo essa gratificação ao respectivo salário base acrescido de 40%. Temos também os adicionais. Temos adicionais noturnos, adicionais de transferência, adicionais de insalubridade e periculosidade. Para não ficar muito comprido o nosso programa, vou falar aqui apenas do adicional de insalubridade e de periculosidade. Então, o adicional de insalubridade é devido pela atividade empenhada que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham o empregado a agentes nocivos à saúde, agentes esses que podem ser físicos, químicos ou biológicos, acima de limites de tolerância fixados. O adicional de insalubridade assegura a percepção do adicional de 10, 20 ou 40% do salário mínimo da região, segundo a classificação no grau mínimo, médio e máximo. É importante falar também que tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional de periculosidade, eles são salário e condição. Então, aquele adicional é percebido enquanto durar aquela condição, que, se for sanada, não mais faz justificativa ao recebimento daquela parcela salarial. E por fim, o adicional de periculosidade, apenas fazer uma diferença do insalubridade, é que o adicional de insalubridade ele pode ser reduzido, mitigado ou até mesmo anulado se forem utilizados, por exemplo, equipamentos de proteção individual pelo empregado. Já o adicional de periculosidade ele não é mitigado, né? O adicional de periculosidade é devido ao empregado exposto a atividades perigosas, que por sua natureza ou pelo seu método de trabalho implicam um risco acentuado. Então, hoje nós temos na legislação trabalhista que o adicional de periculosidade é devido àquele trabalhador que trabalha com produtos inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, aquele trabalhador da segurança patrimonial que é armado e que pode estar sujeito a uma situação de roubo ou outra espécie de violência física, e também nas atividades que são desenvolvidas em motocicleta. Por sua vez, o adicional assegura o pagamento de 30% sobre o salário base. Muito obrigado, Ederfílio, pela entrevista. Obrigado. Essa foi a edição especial do Jornal do Dia do Trabalhador. Muito obrigado. E agora, voltando com o nosso programa do Jornal da Faculdade, no segundo bloco, vamos ter o André falando um pouquinho sobre férias na sua participação. Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre as férias. Então, basicamente, o que são as férias? As férias é um período de descanso que o trabalhador vai vir a gozar. Ou seja, o trabalhador, após um tempo de trabalho, ele vai adquirir esse direito, que é um direito previsto na CLT, a Lei do Trabalho, e também na Constituição Federal, de ficar um tempo de férias, ou seja, de descanso. E muitos me perguntam sobre o que a reforma trabalhista trouxe de alteração no âmbito das férias. E a alteração que ela trouxe foi muito simples. Foi algo, inclusive, vantajoso para o empregado. Agora o empregado ele pode parcelar as férias dele, desde que ele respeite duas condições. A primeira, essas parcelas, uma delas tem que necessariamente ser maior do que 14 dias. Então ele não pode tirar 3 vezes um período de 10 dias de férias. A segunda condição nenhum desses períodos pode ser menor do que 5 dias, ou seja, o empregado ele não pode tirar 2 dias de férias, 3 dias de férias. O menor período que ele pode tirar são 5 dias. E aí, avançando agora para um outro aspecto que também gera muitas dúvidas, quanto à remuneração. E aí me pergunto, quando eu for sair de férias, eu vou ainda estar recebendo? Ou eu vou receber só depois das minhas férias? Ou eu recebo antes? Como que é? Então, a remuneração é muito simples. Você vai receber o seu salário normalmente, mais um adicional de 1/3 referente ao valor do seu salário. E essas duas prestações têm que ser pagas até 2 dias antes do período de início das suas férias. Ou seja, se as suas férias vão começar na quinta-feira, você tem que receber o seu salário mais 1/3 do valor do seu salário até a terça-feira anterior ao dia que você vai começar as férias. E aí também uma preocupação que muitas pessoas têm eu posso ser demitido enquanto eu estiver de férias? E a resposta é não. Não, você não pode ser demitido enquanto você estiver no gozo de suas férias. Contudo, isso nada garante que quando você retornar das férias, o seu patrão possa te demitir. Então, a partir do momento que você volta a trabalhar, no primeiro dia que você voltar a trabalhar, você já passa a poder ser demitido novamente. E aí tem alguns termos que muita gente não entende direito o que eles significam, que eu vou explicar aqui também, que trata-se de definições simples.
A primeira é o período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? O período aquisitivo é basicamente o primeiro ano que você fica trabalhando para adquirir o direito de tirar as férias. E aí, quando terminou esse período aquisitivo, a gente vai para o período concessivo. O que é o período concessivo? É o período qual é subsequente ao período aquisitivo e que o empregador vai te garantir o seu direito de tirar as férias. E caso o seu direito de férias não seja garantido durante esse período concessivo de 12 meses, as férias vão ser vencidas e o empregador vai ter que te pagar as férias em dobro, vai pagar o dobro do valor que ele pagaria pelas suas férias. E por fim, o último ponto, que também é muito perguntado, poxa, eu posso vender as minhas férias? E sim, você pode vender suas férias, desde que respeite o limite de 1/3. Então, em caso você tenha 30 dias de férias, o máximo que você poderá vender são 10 dias. E vale destacar aqui também que a prestação que você receber quanto à venda desse 1/3 das suas férias não tem natureza salarial, ela tem natureza indenizatória. E o que isso significa? Que você não terá que pagar impostos como INSS e o imposto de renda, o que acaba sendo vantajoso também para o empregado. Então é isso, eu espero ter tirado todas essas dúvidas. Muito obrigado, tenha uma boa noite.